Fala pessoal, tudo bem? Conhece aquele ditado? De químico e louco, todo mundo tem um pouco. A gente hoje traz um químico que é louco por ti, Corinthians. Me ajudem a receber o Marco Evaristo. Aê! Obrigado. Obrigadão. É louco mesmo, somos loucos. E vai Corinthians. Marquito, valeu, cara, por aceitar o convite. Sou muito grato aí. E só lembrando, Robson, o Printcast agora não está mais sozinho. Somos TV Abigraf Printcast, juntamente com a Sindigraf, a Abconv e a Abtec. E juntos a gente consegue compartilhar e levar as informações, levar a trajetória dos nossos convidados cada vez mais longe, graças a essa parceria. E também não podemos deixar de mencionar os nossos queridos patrocinadores, a Top Cor de Soluções em Vernizes, a Cor e Processo do Botinho, Semic Tintas Gráficas, a Eurostar Duplicop, a Croma Microencapsulado e a opção Offset do Nenão, que em breve vai ter um episódio aqui com a gente. Inclusive, os demais patrocinadores têm um episódio exclusivo ali no ECG Printcast, lá no YouTube, no Spotify, onde todos vocês podem conhecer um pouquinho a trajetória, a linha de produto de cada empresa. Mas vamos lá, vamos conhecer o Marquito. Para quem não conhece, Marquito é uma forma carinhosa de chamá-lo, enfim, o Marco Evaristo. Mas não esqueça, galera, de compartilhar aqui o episódio, de curtir, de comentar, para cada vez mais o YouTube entenda a relevância do nosso conteúdo e entregue, o algoritmo entregue cada vez mais para as pessoas. Marquito, vamos lá, cara. Para quem não lhe conhece, né? Chegou aqui e falou: quem é esse maluco, esse louco que o Robson citou? Dá um overview, cara. Como é que você entrou no mercado gráfico até os dias atuais, por favor? Eu comecei na área gráfica em 1998, fiz o concurso para a imprensa oficial, né? Imprensa oficial do Estado de São Paulo. Entrei na área de acabamento, trabalhei até 1999 na área de acabamento, e eu ficava fascinado olhando as máquinas de impressão, principalmente ali a rotativa. Tive a oportunidade de começar na rotativa, né? Igual a todo mundo, fui ali no pacote, depois passei pela bobina, colocando tinta, colocando chapa, até mexendo no registro, e depois você vai aprendendo, né? Até tá rodando a rotativa. Passei também pelas planas, mais ou menos aí de 99 até 2009, então era a parte de impressão rotativa e plana. E depois fui para o laboratório. Em 2009, com a chegada do Geraldo, eu fui para o laboratório. E ali no laboratório ali deu um boom ali na minha carreira, ali nos meus conhecimentos, porque o laboratório foi um grande aprendizado, onde eu fui estudar técnico químico, fui fazer também, terminar o técnico Senai, né? A gente atendia fornecedores ali, tinha parceria com vários fornecedores, desenvolvemos alguns produtos, né, ali para a imprensa, até para brigar pelo Fernando Pini na época. E em 2013 eu tive uma proposta para trabalhar na área técnica, né, atuando, né, técnico de blanquetas. 2013, só fui sair da imprensa em 2014. Tá? Em 2014, mais ou menos, aí, até 2019, né, trabalhando por uma empresa, e depois eu passei a trabalhar para uma outra empresa, que estou até o dia de hoje, que é a HQ Print. Tá? Então, hoje nós somos aí especialistas em blanqueta, tive a oportunidade de conhecer algumas fábricas fora do Brasil, né, ter conhecimento com novas tecnologias de blanqueta, né, a gente pode estar abordando aqui também, e estamos aí, esse é um curto aí de 27 anos aí na área de impressão aí. 27 anos de trajetória já, né? Uma pergunta, você levou um ano para sair, você falou, foi uma negociação demorada ou uma decisão mesmo, um tanto quanto pensada aí? Não, foi uma decisão porque quando você é concursado, você tem estabilidade, né? Você tem um conforto ali, você também está na zona de conforto, e quando você está no mercado, você está na selva de pedra, pode acontecer de tudo, né? Então eu demorei, pensei, né? Na época, quando veio a primeira proposta, falou, pô, ó, seu nome foi cogitado, você trabalhar, tal, ó, vai pensando aí que a gente vai chegar com você com essa proposta aí em curto prazo de tempo. Quando chegou, até levei um susto, né? Eu estava fazendo alguns movimentos ali dentro da imprensa, ali na época no laboratório, até para assumir ali o laboratório, tá? Na época, ó, que é o Biratã estava afastado, tudo. Mas as coisas não acontecem porque é tudo meio engessado, né? Órgão público, a gente sabe como que é, indicação, tem política no meio, tem tudo isso, outras coisas aí. E aí foi onde eu tomei a decisão, junto com a minha família, junto com a minha esposa, né? Sentamos, conversando, ela falou, se joga, né? E teve uma frase de um amigo,
você conhece bem o Williams Bescoronavai, ele disse para mim, pô, você tem medo de trabalhar, meu? Você não tem medo de trabalhar, pô, você trabalha, você trabalha de qualidade, vai, meu, não tem nada a perder, não. E isso me motivou bastante. Falei, é verdade, tô com medo do quê? É só trabalhar, é fazer o que eu faço, né? E aí o apoio de várias pessoas, estamos aí 10 anos, aí 11 anos, né? 11 anos nessa luta aí, viajando no Brasil aí. Bacana, bacana. Só, né, você falou que tem uma certa estabilidade, né? A imprensa é fechada. Então, a gente pode chegar a uma conclusão que, de certa forma, estabilidade não existe, né? Por mais que você esteja no poder público, muita coisa pode acontecer. A gente viu quando deu uma crise lá na Europa, um monte de gente de servidor público na Grécia e em outros países foram mandando embora. Então, é uma falsa estabilidade, né? Que quem está nesse Sim. setor acaba tendo, né? Não é uma estabilidade real, né, Robson? Verdade, Robert. Ô, Marquito, o que me chamou a atenção, você teve algumas pessoas aí que apoiaram, né, cara? Eu assisti um vídeo esses dias que a legenda é assim: quem é o seu camisa 21 na vida? E os caras estão jogando futebol americano e o cara tá correndo com a bola e na lateral dele tem um camisa 21 que sempre que um adversário tenta chegar perto, o cara vai e derruba. E é legal isso, o que o Williams fez com você, né, cara? Essa palavra de incentivo, tua esposa também, isso é muito importante. Você citou o Geraldo também, que já é um queridinho do Printcast, a gente já entrevistou no passado, né, e também foi nosso colega de Senai. Cara, você sempre teve alguém que fosse um camisa 21 ali para te dar uma força, para te dar um incentivo, ou você teve que enfrentar porrada também de alguém chegar e duvidar, e ó, Marquito, você não vai fazer, eu duvido. Já teve isso? Como é que foi para você? Ah, sim, já teve. No começo tinha muito, né? Aquele negócio, você não vai conseguir rodar a máquina, você não vai conseguir chegar ali trabalhar no laboratório, você não vai conseguir conversar com fornecedores, você é muito rude, né? O Geraldo foi uma pessoa que ele brinca, né? Ele conversa com os outros, ele fala, tá aqui, ó, peguei esse cara aqui, era um ogro, né? Olha onde ele tá, agora ele tá lapidado, né? Ele brinca, eu brinco com ele, falo, chega aí, meu coach, né? Então a gente conversa muito, muito, eu e o Geraldo, né? O Williams também foi muito importante, o Wagner Sabor, que faz parte aí de vocês aí também, né? Ele também conversou bastante comigo, não posso esquecer do Fúvio também, sabe? Então foram pessoas ali ao meu lado, principalmente depois de 2019, né? Eu acho que até 2013. Depois de 2000, antes de 2013, eu tive uma pessoa que me ensinou muito na área de impressão, que foi o Marcos Lima, né, que era o chefe da rotativa. Ele é um cara que, vamos dizer assim, moldado naquela época bruta de impressão, né, onde primeiro você tem que limpar óleo, fica atrás da máquina, mas foi um cara também que me ensinou muito sobre impressão, detalhes de cor, né, qualidade de impresso, isso agradeço muito a ele. E depois disso, depois de 2009, veio o Geraldo bastante, ainda mais quando ele me levou para o laboratório, fizemos um time ali, ele, o Salatiel também, o Robert conhece bem, né, Salatiel também, nossa, excelente profissional, que trabalhamos junto ali em conjunto, e aí também lutar, né, fui buscar conhecimento, né, fui estudar, sempre gostei muito de ler, gostei muito de estudar, então, como você falou, um louco, né, fazer técnico químico, né, Pois eu fui fazer, e foi uma brincadeira, uma aposta que eu fiz com meu filho, né, eu tenho um filho hoje ele está com 29 anos, ele foi fazer técnico em farmácia, e aí eu falei, ó, quer ver, eu vou fazer a prova também do ETEC com você, eu vou fazer química, que eu sempre amei química, aí eu passei, aí eu falei, pô, já que eu passei, agora eu vou estudar, né, e que aí da a hora. gente, Olha isso. né, mas sempre tive um camisa, depois, principalmente depois de 2009, sempre tive o camisa 21 do meu lado, tem até hoje. E me motiva bastante, sem contar a minha esposa, né? Que nós estamos juntos aí há muito tempo, aí 30 anos, e ela sempre um apoiando o outro, lado a lado, né? Pode ser, não, bater a cabeça, caiu, respira, levanta, vamos de novo, né? Então nós estamos nessa vida aí, né? Que fera. Segundo o Rock Balboa, né? Não é o quanto você bate, mas quanto você apanha e resiste, né? É, Continua, né? resiliência é tudo.
Resiliência, exatamente. Cara, eu só queria, antes de a gente explorar um pouco mais tua trajetória, e óbvio que eu vou te perguntar, tá atrelado à sua trajetória, mas você trabalhou no órgão público, né? Botinho, não sei se você sabe, cara, um pouco mais de 20% da população brasileira são pessoas que literalmente trabalham, empreendem, trabalham em empresas privadas, enfim. Órgão público é aproximadamente 12 milhões da população, que dá seus 5% mais ou menos, né? O restante é Bolsa Família, pensionistas e aposentados, ou crianças, adolescentes que, obviamente, não geram renda, né? Enfim, mas desses 12 milhões, né, que trabalham em órgãos públicos, você foi um deles que trabalhou. Você já falou da falsa estabilidade aí. Como que é, cara? Não sei se você vai poder falar, pela empresa já ter fechado, né? Era realmente um cabide de emprego? Era realmente uma mamata? Todo mundo fazia o que queria? Ou não? Era diferente? Ó, vou dizer pela imprensa oficial, por ser setor de produção gráfica, então quando tinha trabalho era pauleira igual qualquer gráfica, tá? Mas quando não tinha, nós limpávamos a máquina ali, ficava jogando dominó, baralho, sempre teve isso daí também, tá? Tinha muito, cabide de emprego, sempre tem, mas não é na área da produção, né? Cabide de emprego, o pessoal não vai vir para a produção. Então, se olhar a parte de cima ali, administrativo, cargo de confiança, nossa, né? Tinha um ditado na imprensa lá que falava ali, o que tem mais cacique aqui do que índio. Tinha setor que você olhava ali, tinha líder, supervisor, chefe de divisão, gerente, e às vezes 2 funcionários, 3 funcionários. Você não encontra isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas na área produtiva, quando tinha trabalho, era pauleira. Tinha muita gente de braço curto? Ah. Que não queria fazer o trampo, tipo, amanhã sai, velho. A gente brincava, né? Tinha alguns que colocavam uma pastinha debaixo do braço, né? Você olhava a pastinha, tava para lá e para cá o dia inteiro, né? Né? Mas como eu disse, na área de produtiva não tinha, na área de impressão, né? Vamos dizer assim, olhando para as máquinas hoje e olhando para os setores hoje que eu rodo bastante aí, você tem máquina 8 cores rodando com 2 pessoas. Lá na imprensa você rodava com 3, 4 pessoas, às vezes 5 pessoas. Então ficava aquela lá, um esperando o outro. Quem vai bater o papel? Quem vai virar o papel? Quem vai trocar chapa? Mas depois isso daí foi moldando, veio mais gestão, né, profissionalizou mais, e aí entrou muito mais trabalho, entrou trabalho da educação, entrou outras coisas ali, virou pauleira, diminuiu, então aí todo funcionário sentiu o impacto, né, que era de 5, 3 pessoas, 4 pessoas, virou 3 no máximo, quando não tinha 2 ali, né, tinha máquina ali, bicolor ali, lembro bem, era uma pessoa só, aí virou pauleira. Né, área Eu produtiva de impressão. como fornecedor, eu lembro dessas duas fases, tá? E antes da gente falar dessa parte de gestão, só para finalizar a curiosidade, quando tinha eleição e mudava os engravatados burocráticos lá, mudava praticamente toda a alta direção da empresa. De gerente para cima, sim. De gerente para baixo era muito difícil, porque ali era questão de tempo de caso, venha de cargo ali, né? Então o cara que era impressor, virou líder, que virou supervisor, que virou chefe de divisão, parava aí, né? Então ele ainda tinha essa parte aí de carreira, né? Então ele ficava mais, né? Tinha essa estabilidade. Agora de gerente para cima, se mudou partido, mudou isso, aquilo, outro, caía todo mundo e entrava novo, né? Se eu não me engano, acho que eu só peguei uma vez, só porque PSDB ali reinou em São Paulo aí durante 20 anos, né? Então, ele só trocava algumas peças ali, mas muitos ali, de vez cair, subia de cargo, né? Então, ficava ali dentro ali. Que beleza. Mas vamos lá, cara. Você falou dessa parte de gestão, né? Que profissionalizou, equipamento, controle, trabalhando em norma, especificações para homologação de fornecedor. É óbvio que tinha ali o BID, óbvio, mas tinha que atender determinadas especificações, né? E tudo isso fez com que melhorasse o contexto, mas vamos falar do impresso em si, melhorasse a qualidade do impresso, ao ponto de ganhar uma premiação gráfica, né? Como é que foi essa trajetória, Marquinhos? Como é que foi a virada de chave? Pô, precisamos profissionalizar, como é que foi o caminho, enfim, né?
Dá um geralzão, como é que foi passar por essa etapa até chegar nessa parte de estar com uma empresa muito mais bem gerida e tá ganhando esse prêmio, cara. Então, eu vou dizer para você ali que foi uma luta muito grande para nós ali da imprensa, porque nós estávamos acostumados com um padrão de impresso e nós subimos a sarrafo. Então, foi a hora de padronizar insumos, começando principalmente com papel, tinta, blanqueta, chapa, a parte de lenização, mudar a cultura, né? Mudar toda a parte cultural, né? Tanto do impressor, o pessoal do CTP, a equipe inteira, né? Então montamos ali um grupo ali de algumas pessoas ali para a gente tá olhando, a gente na verdade nós trabalhamos com o Fernando Pini, essa foi a verdade. Nós miramos o Fernando Pini ali por 2 anos ali, fomos com tudo para ele, pregando algumas dicas de alguns fornecedores, fazendo reuniões, trazendo os melhores fornecedores para dentro da imprensa, e trabalhando com o que? Especificação. A ideia foi o laboratório, né? Já tinha algumas coisas, era muito mais na área de papel, mas aí nós fechamos muito mais isso daí na área de papel, na área de tinta. A gente foi trabalhar em cima de normas, 12647 ali, né? Então, todo mundo foi estudar, todo mundo se atualizou, chegou máquinas novas, e isso ajudou bastante também. Os impressores novos que entraram também, então mudou totalmente a cultura ali dentro da imprensa, foi trabalhado para isso, e chegamos e ganhamos, né? Isso lá dentro virou uma festa, todo mundo ali na área de impressão ali, durante um ano, até mais, tenho orgulho de falar, pô, eu trabalhei em cima do Fernando Pini, nós ganhamos o Fernando Pini, né? A gente sabe que tem gráficas aí que ganham todo ano e tal, mas já tem essa cultura, já tem essa mentalidade. Uma gráfica que não tinha isso daí, mudar todo esse conceito, não foi fácil não, tá? Então isso foi obra do Geraldo, tá? O Geraldo encabeçou isso daí, trouxe isso daí com a equipe do laboratório, tá? Eu vou dizer com os nomes, eu acho que é importante dizer aí o Biratã, o Bira, né? Nossa, agora que eu esqueci o nome, o Roberto, lembra do Robertão? O Roberto, né? O Roberto, o Newton, tá? O Williams participou, o Salatiel, o Humberto participou também, o Rony, né? O Éder, Jaime, então várias pessoas ali esteve à frente ali conosco ali, compraram a ideia, né? Porque não foi fácil, não é só você chegar e falar, gente, vamos mudar, não, você tem que vender uma ideia e as pessoas têm que comprar e junto com você, né? Então foi isso, foi dia a dia. Então nós rodávamos um trabalho ali, separava ali 50 folhinhas ali no final, sabe? A máquina estabilizada, tudo certo, separava, aí nós do laboratório escolhíamos a dedo, né, para fazer a dobra, então a gente fez a área de cilindrização de chapa, impressão, dobra, a parte de acabamento, enobrecimento, então teve o pessoal do acabamento da dobra que participou junto também, veio o Renato Ávila também ali que participou junto com a gente também da equipe, ele fazia a parte de equipamento, eu não vou lembrar o nome de todos, que 13 anos aí que eu saí, 11 anos que eu saí da imprensa, né, então muitas que a gente esquece, mas foi árduo, mas valeu a pena, valeu a pena. Isso é legal. Você citou anteriormente aí que a coisa do Salatiel, eu acabei esquecendo, né? Tanto o Salatiel quanto o Berto, nós estudamos juntos. Fizemos aprendizagem em 97, cara. Estamos ficando velho, revelando a idade aí. Faz tempo. E eu tive a oportunidade, obviamente, de quando ia na imprensa vê-los, e até hoje a gente tem contato ali pelo WhatsApp. Não é frequente, mas de vez em quando a gente se fala, cara. E é legal de saber disso daí, porque o Robson, eu e o Robson, nós trabalhamos como. Trabalhamos não, né? Doamos o nosso tempo ali para ser jurados de alguns prêmios, né, Robson? E o Robson, ele É. faz parte da comissão do Prêmio Paulista ou algum outro, não sei. E é isso, né, Robson? As empresas acham que para ganhar Paulista. o prêmio basta escrever e, vamos lá, tá bom. Tem todo um trabalho por trás, teve planejamento, pô, tinha reuniões, entre outras coisas. E é por aí, né, Robson? Cara, tem várias reuniões. Eu, particularmente, eu sempre fiquei chateado, eu trabalhei na BTG 2004 e 2005, então já conheci o Pini lá atrás. E eu sempre fiquei chateado quando ouvi de pessoas assim, eu não ganhei porque eu fui desfavorecido. Não existe isso, né? A peça, quando ela chega lá, ela recebe um número. Ela fica anônima, né? Ela ganha um número. E quando a gente faz a avaliação, a gente faz com conta-fio, viu?
É na reguinha, no conta-fio, é na lente de aumento, porque é um julgamento que é a excelência. Então, é como você falou, vocês se prepararam para fazer e para ir buscar, e vocês realmente buscaram. Então, a competição é assim, qualquer competição é assim, você vai dar o melhor do que você faz. Agora, pô, infelizmente, às vezes você está folheando um produto e tem um erro de registro, tem um caroço, aí não... Pode estar lindo e maravilhoso, bichão. Se tiver um caroço ali no meio, a nota cai drasticamente, né? Então, para quem acha que é moleza, não é moleza. Até para julgar não é moleza, porque às vezes você tem duas peças muito de altíssimo nível e você tem que escolher uma. E é difícil, cara. Então, não E é o fácil. A prêmio gente devia é. ganhar um pau, né, Robert? Para fazer Ah, eu ia isso, né? comentar. E o... Seria bom. E o prêmio é democrático, né? Lógico, tem empresas grandes que ganham, até que proporcionalmente são as que normalmente que mais inscrevem. Mas tem empresas relativamente pequenas, se considerar o número de funcionário, número de máquina, que ganham também, né? Não é o porte da empresa que determina isso, mas assim é bem dentro do que o Marquinho comentou, cara. É ter ali um planejamento para aquilo, não é pegar qualquer impresso e falar, isso aqui ficou legal, vamos escrever. Não, é você ter ali e o Robson ele pode falar melhor. A empresa formar uma espécie de comissão, né? Julgadora ali, e se preparar, né, para fazer reuniões com certa periodicidade, para definir, pô, obviamente ter equipamentos ali calibrados, você ter todo um processo já controlado, e você está definindo, né, pô, esse trabalho é assim, esse trabalho aqui, entre outras coisas, e você está definindo parâmetros de quais trabalhos você podem estar elegendo ali para um prêmio, e dentro disso, obviamente, você tira um modelo ali, e com esse modelo você faz tudo que tem que fazer a parte de acabamento, bem criteriosamente ali, para estar inscrevendo. Não é simplesmente pegar, vamos pegar isso aqui e mandar. Tem um planejamento, tem um trabalho, e tem que ter pessoas envolvidas nisso. Não é só, chegou a premiação, que trabalho dá para inscrever? Ah, escreve esse, pô. Aí a chance de ganhar acaba ficando relativamente menor. Cara, tu comentou que levou um ano para sair, uma decisão, né? O Robson falou que você teve alguns camisas 21 aí, né, nessa etapa da tua vida, dentre eles, obviamente, sua esposa, né, sua família. Enfim, saiu. Saiu de uma empresa pública para uma privada. Como é que foi, cara? Deve ter sido um baita desafio, porque com certeza deve ter mudado muita coisa, né? Enfim, como é que foi isso daí para você, cara? Bom, e aí agora eu vou falar também. Aí veio os camisas 21 novos, né? Aí a gente vai. A vida, né? Eu brinco, né? Meu pai sempre falava: a vida é um vagão de trem, pessoas entram e saem da sua vida ali constantemente, né? Mas foi difícil. No começo foi muito difícil os desafios. Acostumado com uma empresa gigante, então você está acostumado sempre a estar naquele mesmo ambiente, né? Sempre aquelas mesmas pessoas. Agora você chega numa pessoa, você é novo, né? Como se tivesse primeiro dia de aula, né? Você tá novo, não conhece ninguém, não, né? Fala, pô, tem que aprender, por mais que seja profissional. E ao mesmo tempo você não está preso, você está viajando. Então, logo na minha primeira semana, o senhor da empresa chegou e falou para mim: vamos para BH. Né? Então, entrei no avião, fui para BH, fui no novo desafio ali, na parte técnica ali de blanqueta. E você está acostumado a conversar com aquelas pessoas, não, agora não, é tudo novo. Você não conhece, está lidando com um desconhecido. E tem pessoas que vê técnico, ele fala, pô, que legal, você está aqui para me ajudar. Tem, tem impressores aí, tem algumas pessoas que ele vê o técnico e fala assim, pô, ele acha que sabe mais que eu trabalho há 30 anos aqui, né? Então você tem esse conflito. Então a primeira coisa que eu aprendi, gerenciar pessoas ali, saber observar, né? Mas foi um desafio muito grande. Eu vou dizer para você que o meu primeiro ano, não foi nem os primeiros meses, não. Meu primeiro ano eu fui me moldando, né? Para ser o técnico que eu sou hoje, para ter a percepção, a paciência, sempre estar com a mente limpa, né? Sempre que eu vou para um cliente que tem algum problema técnico, eu não fico pensando em nada, eu vou com a mente limpa, porque você chega lá, às vezes você acha que é A e é B, né? Então, foi uma coisa que eu fui me moldando. Teve o Rafael, que né, antes trabalhava na Teleborg e hoje é um parceiro nosso aí, é um cara que trabalha ao meu lado, é um cara que me deu muita, muita força,
me ensinou bastante, ele já estava trabalhando, atuando, né, e também veio da área de laboratório, e foi para a parte técnica ali na época, que trabalhava na fábrica, então foi um cara que me ajudou muito, pegou na minha mão e falou, pô, vem comigo, eu vou te ensinar os caminhos aqui, né, conhecimento você tem, então hoje a gente brinca que a gente uniu a parte técnica e de um cara que saiu da fábrica, e um cara que era operacional, né, que é meu caso, que conhece as máquinas, trabalhou nas máquinas, então a gente troca muita figurinha hoje, né, no conceito aí das blanquetas. Então isso foi muito, muito importante para mim. Certeza. E com certeza foi uma etapa ali de crescimento profissional, crescimento pessoal. E você até comentou que um camisas 21 que falaram aí pra você, pô, tá com medo do quê, né, cara? Parece que você sabe fazer, mas enfim, trabalha e tal. Por mais que tenha essas dificuldades, que é normal, você tá acostumado num ambiente, vai para outro, só o fato disso acontecer já é normal. É lógico que somos adultos, né? Mas quando éramos crianças e mudávamos de sala, mudávamos de escola, também era um terror, não conhecia ninguém e tal. E isso tem ainda com a gente, né? Lógico que hoje a gente desenrola melhor essa situação, mas é normal. E mesmo com o conhecimento e com a confiança, Marquinhos, nem sempre as pessoas aceitam o desafio, talvez por medo, né? De uma certa estabilidade, medo de abrir mão de algumas coisas que na outra empresa também não vai ter, porque algum público provavelmente tinha benefícios muito bons ali e que de bate-pronto pesava um pouco. Mas é isso, eu acho que com conhecimento, capacidade, entre outra determinação, o tempo vai passando e você vai ganhando aquela experiência e vai olhando para trás falando, foi a melhor decisão que eu tomei. E isso com certeza te proporcionou novas experiências, né? Você até citou que foi para fora, né? E como é que foi essa experiência? O quanto ela foi importante para você? Pô, vou dizer para você que essa etapa da minha vida aconteceu repentino, né? O Thiago, que é nosso CEO, ele ligou para mim numa terça-feira e falou assim, pô, você tem passaporte? Eu falei, tenho. Ah, beleza. Desligou o telefone. Eu falei, ué, que doideira. Ligar para perguntar se tem passaporte. Daqui a pouco ligou de novo e falou, ó, quinta-feira nós estamos indo para Itália, vamos conhecer a fábrica. Pô, e aí foi um passo gigantesco na minha carreira para me tornar hoje especialista em relação às blanquetas, porque eu conhecia somente uma forma, uma fábrica, né? Então, a parte de produção de blanquetas era só com a parte química, com tolueno, né? A parte de vulcanização em rocambole, né? Ficava ali 12, 18 horas, uma temperatura. A gente sabe que tem algumas diferenças de pontos ali em relação ao processo, e aí você sai, né? Eu tenho medo de avião aí, né? Então, apesar de andar bastante, mas é uma coisa que ainda me deixa nervoso. Aí você pegar um voo longo, sair, né, do seu país, da sua cultura, conhecer um outro país, uma nova cultura culinária, isso foi muito bom para mim também, abriu minha mente, expandiu bastante, e conhecer também uma nova tecnologia, que são as blanquetas calandradas. Então, pude estar visitando algumas fábricas que na Europa já utiliza bastante, a gente trouxe isso para o Brasil, né? Então, nós somos pioneiros em relação a essas blanquetas, trabalhamos hoje 100% com blanquetas calandradas, então nenhuma blanqueta hoje nossa tem químico nenhum, né? Então, a gente foi buscar esse conhecimento, esse aprendizado, então, lado profissional, lado pessoal, eu só ganhei. E aí você olha para trás e fala, meu, eu tomei a decisão certa, né? E estamos seguindo nesse caminho aí. Isso é muito bom. Ô, aproveita e explica o que é uma blanqueta calandrada. Você já falou que é isento de químico, né? Mas como assim? Explica um pouquinho melhor. Vamos lá. Nós temos dois processos hoje para você estar fabricando a blanqueta. A parte de espalmagem, onde você pega a borracha maciça e você tem que botar numa batedeira com toluol, tolueno, né? E ali vai diluindo para você espalmar ela, né, no tecido. E depois você enrola igual um rocambole e coloca no processo de vulcanização. Então ela vai ficar um certo tempo lá para depois você tirar. A parte calandrada não. Então você sai de uma extrusora e vai direto para uma calandra. Tá? Então ela não tem químico nenhum, é a calandra quente, então ela vai para o ponto A, B, C, D, onde ela vai fazer em linha, então isso já te dá uma estabilidade no seu processo, tá? Então naquela questão do rocambole, onde o centro ele vai aquecer mais do que a extremidade, e aí a gente, é física, né? Não tem como fugir disso. Então em linha você consegue uma estabilidade, tá, no seu processo aí de fabricação dela na área de vulcanização, que ela vai vulcanizar na calandra. Tá? Então, você tem um lote mais linear aí, tá? E a questão de espessura, que a espessura dela é exata, ali vai ter 1,95 no máximo, 1,96.
Hoje você pega uma blanqueta espalmada e pegar um especímetro de prato aí e fazer a medição, todas elas vão ter um 98 a 2, tá? E muitas vezes você começa rodando ali, você fala, pô, tá dando um ganho de ponto, mas eu não precisei dar muita pressão na máquina, mas o processo químico ele vai trabalhar contínuo. Ele não para nunca. Então tem aquele pó branco que você vê na blanqueta ali, não é pó, aquilo é tolueno, tá migrando. Quimicamente ela tá sempre trabalhando, tá? Ela nunca vai deixar de reagir na parte química dela. E se você deixar ela numa sala fechada ou dentro do seu carro, pega uma blanqueta, corta um pedaço, um A4, tá? Joga no seu carro ali, com aquele pó ali, deixa ali o tolueno, fecha seu carro, dali 1 hora, entra no seu carro para você ver se você aguenta ficar dentro do carro, o cheiro forte, tá? Então esse já é um passo, essa blanqueta não tem odor nenhum, ela não tem químico nenhum, tá? Existem alguns estudos já na Europa, né, que eles estão fazendo algumas pesquisas, se isso passa a questão de embalagem, principalmente copo. Meu segmento de blanqueta, ele atende não só papel, mas nós estamos falando aí da parte de dry offset, a parte de plásticos, nós estamos falando na área de metal, tá? Metalgrafia, tanto a metal com folha de Flandre, como também as latinhas de refrigerantes, né? Então é um passo que a Europa já trabalha com isso há muito tempo, nós trouxemos aqui para o Brasil, tá? Hoje nós somos o único distribuidor 100% que trabalhamos com blanquetas hoje calandrada, tá? Temos um laboratório para a gente estar auditando as fábricas e sendo auditado pelas fábricas também. Uhum. E é um caminho, é um caminho que logo todas as fábricas têm blanqueta calandrada, principalmente lá fora. Não, a fábrica aqui no Brasil não tem isso, é só de espalmagem, né? Mas as fábricas da Europa, qualquer outro lugar aí na Ásia, tem fábricas 100% calandrada. Legal. Ô Marco, há uns 20, quase 20 anos atrás, a gente teve um programa na indústria gráfica que era o programa de coleta de resíduos industriais. Na época, a gente falava muito de uma sigla, que era o BTX, benzeno, tolueno e xileno. Nós estamos falando desse tolueno? É esse que é mesmo. cancerígeno, né, bichão? É isso mesmo. E não importa se ele está ali com 0,1, 2% ou com 5%. O fato de você estar com aquele pó na blanqueta ali, ele vai fazer mal para você, é ele mesmo. É ele que faz a diluição da borracha ali na batedeira. Caramba, cara, olha É legal vocês tocar no assunto, porque a gente está falando sobre isso daí, é uma coisa que a gente veio trabalhando vamos dizer assim, no quietinho, a gente já tem muitos parceiros, né? Muitas gráficas trabalhando com essa tecnologia de blanqueta. A gente tem coisas aqui que eu ainda não posso nem dizer aí que vai acontecer logo mais aí algumas coisas, mas nós estamos trabalhando hoje em divulgar isso daí, né? Então a gente está divulgando isso para as gráficas, principalmente a área alimentícia, a farmacêutica, né, de embalagens, e também para as agências também, né? Porque o pessoal fala, né, pô, vamos trabalhar com produto 100% selo verde. Todo mundo corre para esse caminho, né? Papel, tinta biodegradável, né? Solvente, né? Então, por que não a blanqueta? Por que a gente não vai olhar também para a blanqueta? Então, foi isso que nós fomos buscar lá fora. Trazer um produto zero químico na sua fabricação. Cara, eu acho isso sensacional. Estou tendo uma experiência lá no Senai, né? Na pós, e a gente está falando muito de sustentabilidade. E, Marquinhos, ninguém falou de blanqueta até hoje. Ninguém está falando no mercado de uma coisa tão séria, porque tolueno, o bicho é brabo. Sim, é uma coisa que assim, a gente teve uma época, até conversei um pouco com o Ené sobre isso, mas vocês dois sabem bem como que é a correria aí de né, ainda mais a área técnica e a área de vendas, a gente não consegue, né, se programar, mas a gente está pensando sim, está levando para o Senai, tá? Eu sou cria do Teobaldo, né? Então, pensando em sentar lá, conversar, mostrar, né, conversar, mostrar as duas tecnologias, mostrar os benefícios que tem uma blanqueta calandrada, os malefícios que tem uma blanqueta aí que tem um tolueno,
né? E buscar essa sustentabilidade também na blanqueta. Aí isso eu estou falando que todas as fábricas têm a blanqueta calandrada, tá? Todas, sem exceção. Tá? Basta trazer e trabalhar com ela aqui no Brasil. Pô, que legal, cara. Gostei aí, Robert. Printcast trazendo um negócio, uma novidade para o mercado e que não está no radar de ninguém. Ninguém está olhando isso. Não conhecia, por isso que eu perguntei, tá? Novidade, para mim foi novidade. Bom saber. E aí a blanqueta que você falou, não só offset, para dry, para metal, para geral. Geral. Sim, Muito geral. bom. Nós temos blanqueta para metalgrafia, para dry offset, né? Tem uma questão da blanqueta ali, né, para embalagem de plástico e para área de impressão offset rotativa também. Tá? Tudo com Geral, essa bacana. tecnologia hoje. Bacana. E teve uma experiência na Itália, é isso? Tive a experiência de estar conhecendo as fábricas, de estar conhecendo todo esse processo da fabricação, né? E também da utilização dessas blanquetas, né? Até porque não basta, né, se falar de novas tecnologias, de sustentabilidade, é bonito, né? Mas para você vender isso daí, se não funcionar em máquina, não adianta nada, né? Então, vamos conhecer da parte técnica aí, falando de rugosidade das blanquetas, a parte compressível, da resiliência, a questão do tecido, que é muito importante na parte química, principalmente quando você pega a parte física, né? Quando você pega uma blanqueta aí de uma Roland Ultra, né? Então, nós vamos trabalhar em cima disso, até por isso até que ele me levou, a gente está tendo esse conhecimento, está trazendo para cá e podendo estar aplicando nas gráficas aí. Hoje aí nós temos, né, parceiros aí, muitas gráficas utilizando já essa linha de blanqueta aí. Tanto na impressão offset, como também no verniz, tá? Já mostrei uma vez para você, eu conversei com você sobre em questão de verniz. Hoje, nossas blanquetas de verniz também é 100% calandrada, não tem tecido no meio, então, quando você faz a reserva, não fica aquela linha, né, que muitas vezes, na hora que tá rodando a pilha ali, quando você olha, tem uma marca na impressão do verniz, é a linha, né? Então, hoje nós trabalhamos com essa linha de blanqueta. É bom saber, porque blanqueta calandrada com um verniz do nosso patrocinador deve ficar maravilhoso isso aí. Sensacional, podemos sentar e conversar aí, ó. Podemos fazer uma collab, vamos pensar algo. Vamos pensar algo sim. Bacana, Marquito. Cara, você fazendo 10 para 11 anos aí nessa trajetória, certo? Foi em 2014 que você saiu lá Isso, da imprensa, né? isso mesmo. E com certeza você já comentou aqui do seu crescimento profissional, pessoal, olhar de futuro, olhando para o futuro. O que o Marquinhos pode falar, cara, de projetos, de novidades que possa dar algum spoiler, sem necessariamente ser produtos, mas enfim. Vamos lá. Futuro. É que assim, eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou dar um spoiler aí, eu não posso, por enquanto, aí tá. Temos um planejamento aí para. Eu tô começando agora a partir desse meio desse ano aí. O futuro foi virarmos 100% só trabalhando com blanqueta calandrada. A questão da gente estar buscando novos parceiros. Agora a gente vai investir um pouco mais em divulgar isso, né? Eu acho que falta um pouco mais de divulgação, então a gente vai buscar parceiro que nem o Senai, a Abigraf, os Senais aí pelo Brasil afora, correr isso daí. Eu acho que é na hora da gente divulgar mais, né? Mostrar que tanto para as grandes gráficas, médias e as pequenas, né? Nós temos linhas de blanquetas que vai atender a todos, né? Em questão de qualidade, de custo. Tá? É que eu não posso falar muito da questão aí, porque senão eu vou dar um spoiler grande, mas nós estamos trabalhando muito forte para isso, a gente está empenhado em trabalhar, em desenvolver mais essa blanqueta aqui no Brasil. Ô, Marquinho, posso te dar uma dica? Pode? Deve. Vira patrocinador do Printcast. Nós estamos com o braço aberto, cara. Falando de divulgação, eu posso... né, O braço e o coração. Eu tenho certeza que o senhor da empresa, depois ele vai assistir isso aqui, ó. Eu vou sentar com ele e vou conversar assim, podemos sentar assim,
É uma boa pra gente, sim. A gente está Cara, precisando divulgar mais. eu achei sensacional. Já que você falou com o Enéas, eu não vou nem ficar dando spoiler lá na pós, né, que a gente faz, que o Enéas é o coordenador, mas eu vou conversar com ele e falar, pô, professor, isso aqui é sensacional, cara. Isso aqui a gente tem que trazer para o baile, né, e colocar ali no meio. Mas uma outra coisa que eu quero de você, Marquinhos, você é um cara de desafio, né? Já ficou claro, mostrou aqui que você é um cara de desafios. Desde o começo, que você foi migrando de função dentro da imprensa oficial, você foi para o laboratório, que foi o seu grande desafio lá, né? E depois sair e tal. Quem vence desafios conhece os caminhos. Então, eu queria que você desse aqui para a gente, para quem está assistindo, o que fazer diante de um desafio, como se comportar, uma dica, cara. Isso é uma das coisas que vale ouro, que vem das pessoas que a gente conversa aqui, são essas dicas, porque são as experiências pessoais, né, e as transposições de desafios. Pô, eu vou dizer para você, não ligar para o que os outros dizem, que se você não vai conseguir, não, se blinda. Primeiramente, blinda sua mente. Eu acho que saúde mental é tudo. Então, se blinda com pessoas que gostem de você, que te apoiem, que te amem. A família é muito importante, Deus é muito importante, tá? Então, se blinda, tá? Primeiramente, ali, se blindar. Meu, que você caia 1000 vezes, tá? Pode cair 1000 vezes, 1000 vezes. Respira fundo, balança a cabeça, bate ali a roupa, levanta, levanta e continua. Meu pai sempre me dizia, tá? Eu acho que o maior desafio para mim foi a perda do meu pai aí, vai fazer 3 anos aí para mim até hoje. É muito grande, porque é um cara que foi sensacional na minha vida, é um cara que sempre falava para mim, pô, não importa o que dizem para você, você vai vencer. Você vai vencer, e o caminho de vencer é a educação, é estudando, é obtendo conhecimento. O Robert até comentou comigo, pô, vamos fazer às 7 horas. Eu falei, não consigo, Robert. Né? Se eu não estou no trânsito, eu estou estudando. Eu estou sempre estudando alguma coisa, né? Sempre buscando algum curso. Hoje, né, além de estar estudando mais o inglês, estou fazendo também algumas coisas de inteligência artificial, né, que é a mudança do mundo, né? Né, a gente tem a cultura ali, né, de ficar parado, acomodado. Não, hoje eu não tenho mais isso, então eu estou sempre lendo. E a dica que eu deixo é, meu, se blinda, saúde mental, faça exercício, se blinda de pessoas que amem você ali, que te querem que você vença, e não importa quantas vezes você vai cair, não. Levanta, continua, cabeça limpa. Se for na área técnica, se você for trabalhar na área técnica, meu, nada de você prever. Pô, o cara me falou que o problema é esse, eu já vou prever a solução. Não. Chega, detalhe o problema, seja um investigador. Né? Eu acho que o técnico é um pouco de investigador, né? Ele vai ali, ele investiga ali, não só o seu material, ele não precisa opinar sobre o material do outro e nem falar sobre o seu concorrente, né? Eu acho isso falta de ética. Mas investiga todo o cenário para depois você, né, falar alguma coisa ali para o impressor, ou para o gerente, ou para o dono da gráfica, tá? E traga eles para o seu lado, né? A gente sabe que muitas vezes o cliente está nervoso, que aconteceu um problema, estragou um produto, né? E ele está nervoso ali, então ser um pouco psicólogo também, saber conversar com as pessoas, ter calma para falar. Isso eu aprendi bastante. Eu era muito agitado, ainda sou. O Robert me conheceu bastante aí na época de imprensa. Sou ligado a 220, muito agitado. Hoje eu consigo respirar, Deu uma pensar, travadinha aí. falar. Travou? Volta lá volta um pouquinho atrás. Deu uma travadinha aí nas suas últimas frases. Ele. Então, mas mais ou menos onde? Você lembra quando foi? Que é Corinthians, pô. Não, você falou de. Você Vai dar um corte falou também? de. Vai dar um corte Hã? também? Quero saber. Claro! Corte do sextor. Aqui é Corinthians, meu amigo. Não tem.
Ai, caralho. Vai, Pô, vamos lá. o melhor scratch do Printcast é a galera corintiana, pô. Mas tem a nóis, vai parte. É Corinthians. nóis, vai Corinthians. Mas você fala assim de. Você falou de se blindar, você falou do técnico não ir achando que já sabe, né? De investigar. Foi logo que você terminou de falar dessa parte de investigação, aí ele deu uma travadinha. Tá. Então, né? Investiga, né, ali o problema, então tenha calma, né? Eu era muito agitado, ligado no 220, né? Então, eu fui buscar um pouco de autoconhecimento também, sabe? Respirar, pensar, falar mais pausado, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a dica que eu deixo é essa daí. Não importa quantas vezes você caia, levante, erga a cabeça e continue andando e se blindar a mente com pessoas que te apoiem e te amem, tá? Você não precisa ter 1000 amigos, basta você ter 3, 4, 5 ali, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito bom, cara. Esses mesmos obstáculos, as mesmas pedras que você pode tropeçar, que pode ser de certa forma, algo que te atrapalhe, torne como sua fortaleza, né? Pegue e comece a construir sua fortaleza, seu castelo, enfim. A única constante é a mudança, é isso. Nós não somos os mesmos de 5 anos atrás, somos fruto de decisões de 5 anos atrás, e daqui 5 anos seremos frutos das decisões atuais, né? E as coisas mudam. É isso. Marquito, valeu demais. Botinho, aqui nós temos uma tradição, né? Ô, Marquito, agora você está tarimbado na comunidade do Printcast. Você é o novo queridinho, faz parte, é o 120º queridinho da nossa comunidade. É isso? Ou é o 130º? Não sei. Eu perdi a conta. Depois que passa do 100, Marquito, aí é na cambalhota, mas você é o novo queridinho aqui da comunidade. Agradeço aí seu tempo, sua disponibilidade. Cara, é incrível, Robert, como se repetem certas características, né? As pessoas Sim. que a gente traz são pessoas sempre especiais, grandes profissionais e todos sempre muito ocupados. Ninguém tem tempo de sobra. E o cara pegar esse tempo precioso e entregar aqui para o Printcast para quem assiste a gente, cara, isso tem um valor tremendo. Obrigado por isso. Pô, eu que agradeço, acompanho vocês aí desde o começo, né? Agradeço bastante aí pelo convite, por esse bate-papo com vocês, essa troca de ideias, troca de informação, aprendi bastante aqui com vocês também. E estamos aí, tá? Se alguém quiser conversar, pegar meu contato, querer saber mais um pouco sobre a questão dessas nova tecnologia de blanqueta. Tá? Não sou só técnico também de blanquetas, tá? Apesar de hoje ser mais especialista, mas papel, tinta, solvente, verniz. Isso é bom, verniz é bom. Tá bom? Mas obrigado mesmo aí, sucesso para vocês aí, viu? E vamos lá, vou levar pro senhor lá, quem sabe aí. Quem sabe, Marquito? Pô, você falou que Opa! você assiste a gente desde o começo. Ô, galera, vocês têm que começar a curtir aí e comentar, cara. Porque é o seguinte, eu descobri que cada curtida que vocês dão, o YouTube joga o conteúdo para outras 5 pessoas. Então, pô, tem que curtir, meu. Não fica miguelando o joinha, não, vai. Bora curtir. Valeu, Marquito. Valeu, galera. Estamos só começando a programação de julho. Temos mais nas demais quintas e nos vemos até a próxima quinta-feira. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sai não, Marquito. Não, pô. Parar a gravação. Não, tem uma galera que sai, mano. Eu fico puto. Mano. Você quer ver eu ficar virado no girar e a pessoa pega e você fala